os presentes, cumprimentar a todos os vereadores em nome do presidente desta Câmara, Domingos Rodrigues Porto Neto, cumprimentar a todas as autoridades em nome da nossa vice-prefeita Rose, cumprimentar também a Procuradoria da Mulher em nome da nossa vereadora Célia. Hoje nós trataremos de uma temática de extrema relevância, o direito contemporâneo da mulher, e para iniciar eu irei entrar um pouco na contextualização histórica sobre o direito contemporâneo da mulher. Tudo se inicia através da mobilização pelo direito ao voto em meados do século XIX e século XX, quando mulheres de várias partes do mundo se uniram para conquistar o direito ao voto. Na sequência, nós temos a Revolução Industrial, com a entrada da mulher no mercado de trabalho em larga escala, ainda que em condições precárias. As mulheres elas passam a ter o direito ao trabalho. E a partir do século XX que nós temos as nossas primeiras conquistas. Foi conquistado o direito ao voto dentre os anos 1910 e 1930, e só em 1932 que nós conseguimos ter esse direito aqui no Brasil. Ou seja, nós mulheres no Brasil tem menos de 100 anos que nós conquistamos o direito a votar. Veio então a primeira onda do feminismo, marcada especialmente pela luta não só pela conquista ao voto, como também para que as mulheres tenham direito à educação, que até então era um direito mitigado e não estabelecido para nós mulheres. Nas décadas de 1950 a 1970, nós temos a segunda onda do feminismo, que prezava pelo trabalho, principalmente por legislações trabalhistas que garantissem que nós mulheres tivéssemos os mesmos direitos que os homens no mercado de trabalho, recebêssemos o mesmo salário, ainda que isso não seja uma realidade atual. Bom, nas décadas de 80 aos anos 2000, nós tivemos novas lutas e avanços com o chamado as Conferências Globais e a ONU Mulheres, onde nós mulheres conseguimos ainda mais espaço e mais voz. Nesse momento foram colocadas as questões dos direitos reprodutivos da mulher, que versam sobre os direitos sobre os próprios corpos, o direito ao aborto e a métodos contraceptivos que até então também não eram disponibilizados a nós mulheres. Tudo isso faz parte de uma luta feminista que vem ganhando força ao longo dos anos e que vem conquistando mais espaço e mais direitos para todas nós. Bom, a partir desse período também se intensificou a luta pela participação da mulher na política. Foram voltados os olhos para esta problemática onde mulheres ainda são minoria em cargos de liderança e em cargos políticos. Nessa seara nós tivemos essas questões levantadas e houve também uma mobilização social em volta dessa questão, visando justamente conseguir esse direito, para que as mulheres, além de ter o direito ao voto, pudessem também ser eleitas. Neste período se intensificou também a luta pela participação política. As mulheres elas começaram a ir cada vez mais lutando por esse direito, até que esse direito ele foi de fato conquistado. Hoje, no século XXI, apesar de muitas conquistas, nós ainda enfrentamos alguns desafios contemporâneos, que são os desafios da atualidade. E surge aqui movimentos digitais e o ativismo online com o advento das redes sociais, com o crescimento das redes sociais, muitos movimentos feministas foram sendo criados e ganhando cada vez mais força através das redes sociais, como por exemplo um movimento que é conhecido pela denúncia do assédio sexual, como o movimento Me Too e o Time's Up. Vocês podem estar pesquisando, está presente tanto em redes sociais como Instagram, Twitter, Facebook. É um movimento que visa denunciar não só casos de assédio sexual, tanto no trabalho quanto no cotidiano da mulher, como também casos de feminicídio,
casos de violência doméstica. Esses movimentos têm ganhado mais força e mais voz a cada dia, graças ao advento das redes sociais. Temos como, nesse período também, temas como violência de gênero e feminicídio foram ganhando cada vez mais força. E foi aqui que surge a Lei Maria da Penha, no ano de 2006, que é considerado um marco histórico para a legislação brasileira quando se trata do combate à violência doméstica e familiar. Ela é um marco registrado no ano de 2006. O feminismo contemporâneo passou a abordar também questões de raça, classe, orientação sexual, reconhecendo que mulheres enfrentam diferentes tipos de opressão de acordo com a sua realidade social. Isso levou ao desenvolvimento de um feminismo mais inclusivo que acolhe mulheres negras, LGBTQIA+, e outras minorias. A luta pelos direitos da mulher é uma jornada contínua e muito marcada por muitas conquistas. Entretanto, nós ainda enfrentamos desafios persistentes. A luta pela igualdade no trabalho, pela igualdade na política, na educação, ainda são questões que são levantadas atualmente no feminismo contemporâneo. Principalmente a luta pelo controle sobre os nossos próprios corpos. Mulheres ainda são muito subjugadas por questões que versam somente a elas. Nós iremos tratar de uma forma breve, como, por exemplo, o direito ao aborto legalizado. Agora, brevemente contextualizado sobre a história, vamos à definição do que é o direito contemporâneo da mulher. Refere-se a um conjunto de direitos garantidos às mulheres na sociedade moderna, com base nos princípios de igualdade de gênero, justiça e dignidade humana. Esses direitos foram desenvolvidos ao longo do tempo, a partir de lutas feministas, movimentos sociais, e são incorporados em legislações nacionais e internacionais para assegurar que as mulheres tenham o mesmo tratamento, oportunidades e proteção que os homens em todas as esferas da vida. Os direitos contemporâneos da mulher incluem a igualdade de gênero. Aqui nós vamos tratar sobre a temática da oportunidade no trabalho, ter as mesmas oportunidades de trabalho que os homens, o mesmo valor salarial que os homens. Hoje ainda é uma questão muito forte no feminismo contemporâneo. Mulheres ainda recebem menos que os homens para exercer os mesmos cargos de liderança. A proteção contra a violência de gênero. Aqui inclui a violência doméstica e familiar, o assédio sexual e o feminicídio. Outro direito contemporâneo trata-se do direito reprodutivo e sexual, que trata sobre o direito sobre o próprio corpo, o acesso a métodos contraceptivos e o acesso ao aborto legal. A participação política e social, onde vai tratar da questão da mulher ter o direito de votar, ser eleita e ocupar cargos de liderança. Nós temos também os direitos familiares e civis, que versam sobre o direito ao casamento, ao divórcio, à separação e o divórcio, e também sobre a guarda dos filhos. Esses direitos, eles refletem as demandas das mulheres por autonomia, segurança, justiça e equidade em um mundo que ainda enfrenta desafios culturais e estruturais em relação à igualdade de gênero. O direito contemporâneo da mulher busca erradicar as discriminações e barreiras existentes entre os homens e as mulheres. O feminismo busca trazer a mulher para uma condição de igualdade em relação aos seus direitos para com o homem. Entretanto, a mulher contemporânea, ela ainda enfrenta alguns desafios na atualidade. Apesar de todas as conquistas alcançadas, legislações que foram criadas justamente para proteger a mulher, para dar amparo legal, ainda existem questões que não foram resolvidas e há uma necessidade de mobilização social para conseguir chegar ao cerne desta questão. Os principais desafios enfrentados pelas mulheres na atualidade são
desigualdade salarial e a discriminação no trabalho. Embora tenha havido os avanços, as mulheres ainda são tidas como minoria em cargos de liderança e cargos políticos, principalmente em cargos empresariais. Tanto na esfera pública quanto na esfera privada, a mulher ainda é tida como minoria. Em muitos casos, estudos apontam que as mulheres ainda recebem menos do que os homens para exercer as mesmas funções, com o mesmo nível de escolaridade e graduação. E há também uma questão onde as mulheres ainda são vistas como menos capazes de exercer esses cargos de liderança, principalmente na esfera empresarial e política. A violência de gênero e o feminicídio também é uma questão atual enfrentada pelas mulheres. Os números sobre assédio sexual, sobre as agressões físicas, a violência doméstica e familiar são alarmantes. Aqui no Brasil, principalmente, nós temos números imensos de violência doméstica e familiar, mas essa questão a capitã Jacimara irá abordar com mais profundidade. Nós temos também os desafios na conciliação entre a carreira e a família, a chamada dupla jornada. Principalmente, mulheres que são mães enfrentam a dupla jornada. Tanto trabalham em casa quanto trabalham fora, o que acaba prejudicando muitas vezes na ascensão em cargos de liderança, gerando também estresse e desgaste. Nós sabemos que, por uma questão cultural, as atividades do lar ainda são, em sua grande maioria, desempenhadas pelas mulheres. Os desafios na conciliação entre a carreira e a família. Os desafios também sobre a saúde reprodutiva e os direitos sobre os próprios corpos. Voltamos numa questão que é muito defendida e é muito questionada pelo feminismo, que é a questão da mulher ter o direito ao próprio corpo. Questões como saúde pública, métodos contraceptivos, são questões que no Brasil nós já temos legislações que versam a respeito e garantem esses direitos. Porém, é algo muito limitado. Sabemos que quando vamos em volta do globo, existem muitos países que ainda não legalizaram essas questões e, pelo contrário, discriminam e até criminalizam. Aqui no Brasil nós temos a possibilidade do aborto desde que a mulher ela cumpra alguns pré-requisitos pré-determinados em lei, e a questão dos métodos contraceptivos que são colocados muitas vezes pelo SUS. E a questão do assédio sexual, que também é um desafio enfrentado pela mulher na atualidade, que trata tanto no ambiente de trabalho quanto no dia a dia, no cotidiano da mulher. Muitas mulheres elas lidam com a questão do assédio e é uma questão que tem sido cada vez mais denunciada, principalmente por movimentos feministas que estão à tona, como o Me Too e o Time's Up. Apesar desses avanços, as mulheres ainda enfrentam desafios muito complexos e que estão interconectados, que variam conforme a religião, a classe, a religião, a região e a condição social. Para conseguir diminuir essa questão da desigualdade, é necessário que exista uma mobilização, tanto em nível nacional como em nível global, com políticas públicas que versem sobre essa temática, através da mobilização social, das ações políticas e da educação. Nós conseguimos isso através do fortalecimento dos movimentos feministas, que são ainda a principal forma de luta pelos direitos das mulheres. Por isso, a importância de participar desses movimentos, conhecer a fundo o que cada um trata e o que cada um defende. A implementação de políticas públicas que versam pela proteção e igualdade da mulher no mercado de trabalho, na educação, na sociedade como um todo, e que essas políticas públicas elas não só existam, mas como elas sejam de fato aplicadas, implementadas no nosso dia a dia. A
educação e a conscientização. É necessário que existam cada vez mais movimentos que busquem levar conhecimento à mulher. Inclusive hoje, a abertura dessa sessão solene sendo realizada aqui com a possibilidade de fala de 2 mulheres, também pela Procuradoria da Mulher, que é instituída nesta Câmara, nós observamos a preocupação desse Poder Legislativo em levar esse conhecimento para as mulheres. A representação política também é uma forma de combater. Quanto mais mulheres nós tivermos inseridas na política, mais a nossa voz será ouvida. Porque na hora de questionar, na hora de realizar as políticas públicas, nós teremos vozes ativas que entendem de fato o que nós sofremos no nosso dia a dia. Por isso a importância da mulher na política. O combate à desigualdade econômica. É necessário também que exista um combate à desigualdade econômica existente no mercado hoje entre homens e mulheres. A combinação dessas ações fomentada pela sociedade, o engajamento de toda a sociedade visando combater essas desigualdades vai trazer cada vez mais benefícios para trazer uma igualdade entre homens e mulheres.